Bem-vindos então a mais esta transmissão rodada tripla. Agora à noite São Paulo e Atlético Mineiro. Então não vamos perder muito tempo não, já vamos para as primeiras informações do jogo que acontece no estádio do Morumbi, a casa do São Paulo. Você que não é inscrito, você que não é inscrita, se inscreve aqui com a gente. Cada inscrição, cada pessoa que chega é muito importante aqui para a manutenção e para a sequência do nosso trabalho. Bom, estádio Cícero Pompeu de Toledo é o palco para a bola rolar daqui a pouquinho para São Paulo e Atlético Mineiro. Capacidade para mais de 77 mil torcedores. Estádio inaugurado em outubro de 1960, é o palco para a bola rolar na capital paulista. Então agora tem São Paulo e Galo. Temperatura 15 graus, esfriou bastante na capital paulista, 15 graus a temperatura, com possibilidade de chuva, 10% de chance de chuva. A umidade relativa do ar tá ótima, tá lá em cima, podia ser sempre assim, 92%. E a velocidade do vento é de 13 km por hora. São essas as informações para São Paulo e Atlético Mineiro. Boa noite para Priscila. Tá chegando aqui comigo mais uma vez para a sequência do Campeonato Brasileiro. Agora é a vez de São Paulo e Atlético Mineiro. Priscila, muito boa noite. Seja bem-vinda. Quero saber aí qual que é a sua expectativa aqui para a partida de São Paulo e Galo. Boa noite. Muito boa noite para você, Fabrício. Muito boa noite para vocês que estão chegando por aqui também. São Paulo que joga no Morumbi contra o Atlético Mineiro. E dois pontos importantes aí, viu? São dois times que nos seus últimos compromissos conseguiram classificação aí para quartas de final. De um lado, o São Paulo vem ali embalado, motivado pela classificação para as quartas de final da Libertadores. E o Galo ali, o Atlético Mineiro, conseguiu e passou e também vem embalado porque teve a classificação para as quartas de final, só que da Sul-Americana. Então, dois times que estão ali com o seu calendário internacional. De um lado, o Sul-Americana pelo Atlético Mineiro e do outro, Libertadores pelo São Paulo. Claro que nós podemos até falar um pouquinho depois sobre esse São Paulo na Libertadores, que nós acompanhamos. Já tô vendo que o pessoal tá falando que em Libertadores o desempenho do São Paulo precisa ser melhor e tudo mais. Outro ponto importante que nós temos aqui, tabu. Temos tabu. São Paulo joga em casa hoje, mas tem muito tempo que não consegue vencer o Atlético Mineiro. Mesmo jogando em casa, acontece aí, tem esse tabu e essa sequência negativa para o São Paulo, digamos assim. Mas tem uma contrapartida. O Atlético Mineiro hoje, gente, vai jogar bem desfalcado. São muitos desfalques, muitos jogadores que estão suspensos no jogo de hoje. Então é uma dor de cabeça aí para o Cuca para ver o que ele vai colocar para campo hoje. A gente sabe que o Atlético Mineiro, na tabela do Campeonato Brasileiro, não tá numa posição, a gente pode até discutir daqui a pouco, mas até a gente pode até ver pelo que briga esse Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro e tudo mais. O São Paulo deu uma boa arrancada em Campeonato Brasileiro, tá numa sequência invicta, um ponto vantajoso aí pro São Paulo também. E outro ponto, olha, muitas coisas eu já falei por aqui. O São Paulo, depois deste jogo de hoje, vai ter, assim, depois de muito tempo, uma semana livre para treinar, para entrosar. Não tem nenhum compromisso no meio de semana. O próximo compromisso é somente pelo Campeonato Brasileiro no final de semana. Então, hoje, o Crespo deve vir com força máxima, já que vai ter a semana toda aí tranquila, livre e de boa para esse São Paulo. E do outro lado, um Galo que vem desfalcado e um Galo que tem compromisso de Copa do Brasil no meio de semana. Então essa configuração ali fica um pouquinho difícil pro Galo, viu? Falando em nível de favoritismo, eu tô quase pra dizer aqui, viu, Fabrício, que o São Paulo ele tá mais pra brasileiro do que pras Copas. Parece que mudou a configuração. Quando era, é a minha sensação, tá? Quando era ali o Zubeldia, era muito um São Paulo de Copas. Mudava totalmente o perfil do time. Chegava no brasileiro, não ia. Parece que agora a chave virou um pouquinho. Agora é o São Paulo do Crespo do brasileiro. E nas Copas as coisas acontecem ali e não dão muito certo. Enfim, eu sei que o São Paulo vem de uma classificação, mas o São Paulo ali ficou devendo, digamos assim, no jogo contra o Atlético Nacional. Podemos conversar sobre isso nos outros jogos também. Falando em nível de favoritismo, eu sei que tem um tabu aí que o São Paulo não ganha do Atlético Mineiro já tem um tempo, mas por tudo isso que eu comentei com vocês, pra mim o São Paulo é favorito. 60% pro São Paulo e 40% para o Atlético Mineiro. Aí resta saber se esse tabu será quebrado ou não. Se tem um empate, não é quebrado. Se tem vitória do São Paulo, tabu quebrado.
Tá certo, então, tabu importante que a Priscila traz pra gente aqui no nosso pré-jogo de São Paulo e Atlético Mineiro. Vamos começar falando do São Paulo, então, já já a gente fala do Galo. Classificação sofrida demais contra o Atlético Nacional, né? Não precisava ser desse jeito. O Crespo deu uma de Zubeldia, fez 1-0, fechou o time, retranca Futebol Clube, defesa Futebol Clube. E não é assim que se deve comportar em Libertadores. Essa foi a única falha, o único defeito que você viu neste São Paulo? Ou individualmente de algum jogador ali você acha que ficou devendo? Ou tem jogadores que se destacaram? Qual que é o seu panorama aí desse São Paulo pelo último compromisso que foi a Libertadores? Eu acho que sim. Eu acho que o maior problema do São Paulo foi a postura, né? Eu vi, parece que o pessoal questionou bastante o Sabino. É o estilo de jogo do Crespo, né? Esses três zagueiros, o Zubeldia já utilizava também. O Sabino realmente é o zagueiro que, se fossem dois, ele iria ficar no banco de reservas. Mas eu não vou colocar aquele empate na conta do Sabino, não. Para mim, a equipe do São Paulo precisa ter mais ímpeto de vitória. Para mim, precisa parar com esse negócio de ficar recuando equipe. Quase que se complicou. Quase que o Atlético Nacional passa. E aí, se passasse o Atlético Nacional, só ia restar Campeonato Brasileiro pela frente. Então, muito difícil essa produtividade que o São Paulo vem apresentando na Conmebol Libertadores. Mas como você disse, no Brasileiro parece que deu uma virada de chave, né? É outro time agora no Campeonato Brasileiro mais consistente, um time que faz trocas de passes melhor, um time que finaliza melhor, um time que se apresenta melhor. Então, eu acho que é tudo um pouquinho questão de tempo, viu, Priscila? Pra gente ver aonde esse São Paulo vai chegar no Campeonato Brasileiro. E nesse momento aí, do tempo que o Crespo está nesse comando técnico, já dá pra ter uma conclusão de como vai se comportar esse São Paulo, de qual é o perfil de fato aí do Crespo? Ou você acha que ainda tá muito cedo pra tirar essas conclusões? Porque eu acho que é isso. Não vejo muita mudança ou algo do tipo assim com esse comando técnico. Dá pra ter uma noção, sim. É um técnico um pouquinho que tem um jogo mais equilibrado que o Zubeldia. O Zubeldia pendia muito ali para esse sistema, muitas vezes defensivo. Eu acho que o Crespo consegue ter um equilíbrio de jogo melhor, consegue fazer o São Paulo jogar de uma forma mais dinâmica. Só que a equipe ainda peca bastante, né, quando é explorado o jogo da defesa do São Paulo. Quando o adversário vem pra cima, como veio o Atlético Nacional, o São Paulo não consegue encontrar saídas, o São Paulo não consegue encontrar repertório. O Lucas entrando é sempre um amuleto, é sempre uma peça-chave, mas ele ainda não conseguiu jogar tudo que pode jogar. Não sei se porque tá voltando de lesão. Claro, obviamente é porque ele tá voltando de uma lesão, né? Também não dá pra começar a cobrar do Lucas agora. Ele ficou muito tempo aí no departamento médico. A gente fez toda a cobertura desse histórico do Lucas. É um jogador que tá voltando. O próprio Crespo disse, né, que em referente ao departamento médico, parte física, ele agora tá bem, mas que não é o Lucas que todos conhecem, porque precisa de entrosamento ainda, ficou muito tempo sem jogar. Então que as coisas vão acontecendo. Mas existe uma possibilidade de o Lucas começar como titular no jogo de hoje, viu? Existe essa possibilidade aí. Então, a gente descobre daqui a pouquinho se de fato vem ou não vem, mas já foi levantada essa possibilidade e é um jogador que precisa ainda voltar a ser o Lucas e tudo mais, mas, claro, gente, ele tá acabando aí de voltar de uma lesão, tem que dar tempo ao tempo, é muito cedo pra começar toda essa cobrança em cima do Lucas, não dá. Tem que dar tempo aí pra ele. E aos poucos ele retoma e volta a ser o Lucas. Esse São Paulo no Campeonato Brasileiro. Vamos mostrar rapidamente pra vocês aqui a tabela de classificação. Podemos passar pela tabela, Priscila, antes da rodada começar? A gente viu que tem alguns jogos aí que vão entrar em andamento. Então vamos mostrar a tabela de classificação antes da rodada das 6h30 começar, até pra gente projetar um pouquinho mais esse São Paulo daqui pra frente no Campeonato Brasileiro. Vamos então passar essa tabela para vocês que estão chegando por aqui, porque Campeonato Brasileiro, gente, no final de semana essa tabela muda a todo momento, então a gente sempre vai atualizando vocês. Bom, liderança Flamengo, 43 pontos. Cruzeiro está em segundo lugar, tem 41 pontos. O Palmeiras está na terceira colocação, tem 39 pontos. Bahia, quarto lugar, 36 pontos. Bragantino, quinta colocação, 30 pontos.
O Botafogo está em sexto lugar nesse momento, tem 29 pontos. Mirassol, sétima colocação, 29 pontos. E aí aparece o São Paulo na oitava colocação e 29 pontos. No caso do São Paulo, se vencer o jogo vai para 32, passa o Mirassol, passa o Botafogo, passa o Bragantino. Lógico, o Botafogo ainda joga, né? Não considerando o resultado do Botafogo nessa rodada. Então é um São Paulo, Priscila, que se vencer, entra na zona de pré-libertadores. Você sempre fala por aqui que você é uma pessoa muito cautelosa, né? Então, é melhor garantir via Campeonato Brasileiro essa vaga na Libertadores? Mas é claro, se tudo der errado no Campeonato Brasileiro, você consegue, sem sombra de dúvidas. Exatamente isso que eu ia te perguntar. É muito arriscado deixar tudo para Libertadores, né? Tudo bem que quem ganhar... Mas você acha que o Crespo tá visando assegurar vaga com Libertadores? Se ele fala que a Libertadores é um sonho, que ele tem que ter o pé no chão, eu vejo ele muito mais focado em Brasileiro do que Libertadores. Então, mas focado em Brasileiro pra quê? Pra classificar pra Libertadores, correto? Exatamente, pra conseguir calendário pro ano que vem. Então, se o São Paulo precisa garantir calendário pro ano que vem, tem duas opções. Ou vai bem no Brasileiro ou ganha a Libertadores, porque o campeão da Libertadores entra na Libertadores do ano que vem. São dois caminhos pro São Paulo agora sem Copa do Brasil. E como você disse de calendário, o calendário penaliza os times que vão bem, porque quem vai mal e é eliminado na Copa do Brasil tem a semana pra treinar, né? Exatamente, tem a semana pra treinar, é isso aí, Fabrício.